Alô, galera, aquele abraço! A pergunta que se impõe é a seguinte: é possível vencer este Bolívar em La Paz? É um novo Bolívar? É um Bolívar com maior qualidade técnica que os anteriores? Mas eu vou trazer na sequência, principalmente para você, torcedor do Inter, um número que, aliás, números, não um só, números que são assustadores da campanha atual do Bolívar, desse Bolívar aqui, de 2023, e também do Bolívar, o clube, jogando contra equipes de fora da Bolívia. Faz tempo que um não boliviano venceu pela última vez o Bolívar em La Paz. Já faz 3 temporadas. 3 temporadas. Só um spoiler. Outro spoiler. Esse time aqui, o atual time, tem 11 vitórias seguidas em casa na atual temporada. Esse é o adversário do Inter. Fala sobre isso a partir de agora no plantão do Paulinho. Eu fiz uma combinada, tá aqui na tela, na KTO, para o jogo entre Bolívar e Inter. Nesta terça-feira, 7 da noite, horário de Brasília, bola rolando no Hernando Siles, lá em La Paz. Coloquei vitória do Bolívar ou do Inter. Acho que não vai dar empate, pessoal. Então coloquei ou Bolívar ou Inter. Coloquei mais de 2 gols e meio na partida, então acho que no mínimo vão fazer 3 gols. Ambas as equipes marcam. Coloquei mais de 8 escanteios e meio, então no mínimo 9. E coloquei também que, a qualquer momento, o centroavante chileno, Rony Fernandes, que joga no Bolívar, vai fazer um gol. E que, a qualquer momento, o equatoriano Ender Valencia, que joga pelo Inter, vai fazer um gol. Esta combinada está dando aí a odd de R$20. Para cada real apostado nessa odd aqui que eu fiz, essa combinada que eu fiz, pagando R$20. Vai no site da KTO, kto.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa então. Já vou apresentar aqui os números que são assustadores. Antes disso, é possível vencer em La Paz? É possível. Vários clubes, entre eles brasileiros, alguns brasileiros já venceram em La Paz. Ok? Só que a dificuldade maior está em vencer este Bolívar atual. São 11 vitórias seguidas em casa. Entre essas 11 vitórias seguidas, o Bolívar venceu, entre outros, por exemplo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Cerro Porteño do Paraguai, Barcelona de Guayaquil e outros times da Bolívia. Então são 11 vitórias seguidas. Estou vendo meus arquivos aqui, ó. 8 de maio. Nós estamos agora na segunda quinzena de agosto. Hoje, segunda-feira, 21 de agosto. Então são 3 meses e meio que o Bolívar só vence em casa. O último resultado, aspas, negativo em casa, foi um empate contra o Universitário de Vinto. Vinto é uma cidade perto de Cochabamba, lá na Bolívia. O Bolívar empatou em 8 de maio com o Universitário de Vinto em 1-1. O último resultado em que o Bolívar não ganhou, lá em maio. E a última derrota em casa aconteceu no mês de abril, dia 23 de abril, portanto, então, há 4 meses que o Bolívar não perde em casa, foi para o Jorge Wilstermann por 3-1, um boliviano. Então, perdeu para um boliviano na temporada atual. Mas, para clubes do exterior, de fora da Bolívia, o Bolívar não perde desde 2020. Faz 3 anos que não perde em casa. Bolívar 2, Guarani do Paraguai 3. Foi a última derrota do Bolívar em casa para um time não boliviano. Então não é só esse Bolívar que é o problema. O Bolívar atual de 2023 já é um bom time. Agora imagine enfrentar o Bolívar na altitude de La Paz. Certo? Há 10 jogos o Bolívar não perde em casa para times não bolivianos. Na temporada atual tem vitórias agora contra Atlético Paranaense, Cerro Porteño do Paraguai, Barcelona e Palmeiras.
Ano passado, empatou em casa com a Católica, não é do Chile, Católica do Equador. Ah, pô, Paulinho, empatou com a Católica do Equador? Sim. A Católica do Equador, a sede dela é em Quito, onde tem altitude também. Claro, não é a altitude de La Paz, mas é 2.800 metros lá em Quito. Então, os jogadores da Católica do Equador estão acostumados a jogar na altitude, certo? Empate. E venceu o Deportivo Lara na Venezuela por 4-0. Isso foi ano passado. Em 21, venceu por 5-0 o Montevideo Wanderers do Uruguai, em casa, e venceu por 2-1 o Júnior de Barranquilha. Em 2020, na Copa Sul-Americana, bateu por 2-1 o Lanús da Argentina e por 3-0 o Audax Italiano do Chile. E perdeu na Libertadores daquele ano para o Guarani do Paraguai por 3-2. Foi a última derrota. Então, há 10 jogos contra times de fora da Bolívia, o Bolívar não perde. 2020, última derrota. Há 3 temporadas. Aí vem a pergunta de novo. Tem como o Inter vencer o Bolívar em La Paz? Tem. Meio assim? Respondendo meio assim, tem. Agora, resta saber como. Questão da preparação física, a velocidade da bola, tudo isso o Inter, obviamente, já deve estar planejando, já planejou, já está, inclusive o Inter já está em solo boliviano, em Santa Cruz de la Sierra, daí vai nessa terça-feira para La Paz. O Inter já deve ter pensado isso. Agora, a estatística que eu trouxe agora aqui, sendo que nessa temporada são 4 vitórias seguidas do Bolívar, contra Palmeiras, Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño do Paraguai e Atlético Paranaense, e há 10 jogos que o Bolívar não perde para times estrangeiros lá em La Paz. E na temporada atual, contando jogos contra times bolivianos e estrangeiros, são 11 vitórias seguidas do Bolívar em casa. Então fica a interrogação. O Inter tem, primeiro, se não conseguir vencer a partida, bom, se vencer a partida, beleza. Se não conseguir vencer a partida, conseguir um empate, excelente. O empate é a vitória de goleada. Se não conseguir isso, tentar perder por 1 gol de diferença. É claro que, vou mostrar aqui, ó. Aqui é a fase de grupos, né, pessoal? Fase de grupos aqui, ó. Palmeiras, Barcelona e Cerro Porteño foi na fase de grupos. Mas vamos colocar jogos de ida e volta. Bolívar venceu por 3-1 o Palmeiras em La Paz, depois em São Paulo o Palmeiras venceu por 4-0. O Bolívar venceu em casa, em La Paz, por 1-0 o Barcelona, perdeu em Guayaquil por 2-1. Aí venceu o Cerro Porteño do Paraguai em casa, em La Paz, por 2-0, e no jogo em Assunção, o Bolívar fez 4-0, foi vitória do Bolívar por 4-0. Contra o Furacão, nas oitavas, venceu em casa por 3-1, aí perdeu em Curitiba por 2-0 e ganhou a vaga nas penalidades máximas. Então o importante é tentar, na pior das hipóteses, perder por 1 gol, assim como perdeu o Barcelona. Perdeu por 1 gol de diferença e conseguiu no jogo da volta fazer 2-1, por exemplo. Já levaria a decisão para os pênaltis, hipoteticamente falando, certo? Então essa questão é importante. Este Bolívar é superior aos outros times do Bolívar. E lembrando que, mesmo colocando aí nesse mesmo pacote os outros times do Bolívar, desde 2020, um time não boliviano consegue uma vitória para cima do Bolívar lá em La Paz. Faça as suas apostas. Entra na KTO lá. Faça uma aposta na KTO lá. Dê o seu palpite. Você acha que o Inter pode voltar com um bom resultado de La Paz? Vem com empate? Vem com uma derrota por 1 gol? Perde por mais de 1 gol? Enfim. Quero também a sua participação. Comentário, pode ser um comentário aqui embaixo também no plantão do Paulinho. Tá certo? Fui, tchau.